Hoje é o Dia Mundial Sem Carro. Aqui no Brasil, 30 cidades aderiram ao movimento. O objetivo é incentivar o uso de transportes alternativos e também diminuir o impacto no meio ambiente. Milhares de carros devem deixar de circular hoje pelas ruas de todo o país. Só em São Paulo, a frota de carros ultrapassa 5 milhões. Pelo menos 3 milhões e meio saem às ruas todos os dias. Essas são as imagens aí ao vivo, a gente viu em São Paulo, agora de Brasília. A situação não é diferente no Distrito Federal, já são 1.200.000 carros circulando diariamente. Em algumas áreas, como no centro do Rio de Janeiro, o estacionamento de carros está proibido e os motoristas também vão ter que reduzir a velocidade. A chegada ao Rio de Janeiro ali já complicada, né? Os enormes congestionamentos, o grande número de carros nas ruas não são problemas só da região sudeste do país, não. Pois é, em Alagoas, por exemplo, já são 400.000 carros circulando diariamente pelas ruas. A gente vai ao vivo até Maceió conversar com a repórter Catarina Martorelli. Oi, Catarina, como é que é a infraestrutura aí em Maceió para quem quer usar o transporte alternativo? Pelo jeito, muito carro na rua por aí também, né, Catarina? Bom dia. Exatamente, gente. Bom dia. Olha, aqui em Maceió parece que o pessoal não aderiu muito a esse Dia Mundial Sem Carro, não. A gente está aqui na principal avenida da cidade, que liga a parte alta à parte baixa. É a Avenida Fernandes Lima. Por dia são cerca de 76.000 veículos que passam por aqui, não só naqueles horários de pico, de manhã cedo e à noite, como agora, 10 horas da manhã. É muito intenso o fluxo de veículos por aqui. A gente percebe um crescimento só do ano passado até agora de 4% no número de veículos aqui em Maceió. Existe um grupo aqui da bicicletada, é um grupo de ciclistas que existe há 2 anos. E eles tentam conscientizar já faz um tempo a população para usar a bicicleta e trocar pelo carro. Hoje cedo eles fizeram até uma movimentação aqui exatamente nessa avenida onde a gente está, distribuindo panfletos, orientando a população para trocar o ônibus, o carro, pela bicicleta ou até pela caminhada a pé que faz bem à saúde ou pela carona. Eu vou conversar com um dos organizadores desse grupo, a bicicletada, que é o Daniel Moura. Daniel, bom dia. A gente percebe que o pessoal aqui em Maceió não aderiu muito a esse movimento hoje de trocar o carro, o ônibus pela bicicleta. Por que essa resistência? Eu acredito que houve pouca divulgação do poder público sobre o movimento, né? Acho que precisaria uma divulgação muito maior para que a população pudesse entender a necessidade desse movimento, para que deixasse o carro em casa e experimentasse andar de ônibus, andar de bicicleta, outras formas de transporte que não apenas o carro. Aqui em Maceió são apenas 10 ciclovias. Essas ciclovias são suficientes para o número de ciclistas e elas têm infraestrutura adequada, levam o ciclista realmente para os locais de maior movimento da cidade, como o centro? Não, as ciclovias costumam se concentrar na orla da cidade, né, nas áreas de lazer, tem outra no distrito industrial, tem algumas ciclovias pontuais, elas não atendem a toda a necessidade. Mas não é só de ciclovia que o ciclista vive, né? O ciclista tem que também andar, a gente pode oferecer a ciclofaixa, pode oferecer o tráfego compartilhado com os carros, não é apenas a ciclovia. A ciclovia, a gente tem aquela ideia de que o ciclista só pode andar quando tiver ciclovia. Então, se a gente ficar esperando que a cidade tenha ciclovia para que o ciclista possa andar, eles não vão poder andar nunca. Ok, Daniel, muito obrigada. A gente espera que a população comece a se conscientizar disso, do uso da bicicleta e que a estrutura da cidade também se adeque, né, para esse aumento do número de ciclistas, que, se Deus quiser, vai aumentar aí em todo o Brasil. Catarina Martorelli, de Maceió, para a edição das 10. Não basta só a conscientização, né, Catarina? Tem também infraestrutura. Obrigado. Bom trabalho. Vamos saber também no continente europeu, né, que é o campeão em número de bicicletas e de pessoas que usam esse meio de transporte. O Dia Mundial Sem Carro foi criado pelos franceses há 12 anos. Nós vamos a Paris conversar com a correspondente Joana Calmon. Oi, Joana, bom dia para você, boa tarde aí, né? Eu queria que você contasse o comecinho dessa história, como é que surgiu essa ideia e onde surgiu essa ideia do Dia Mundial Sem Carro. Olha, na verdade, as primeiras experiências na Europa de um dia sem carro foram feitas em 1956, na época da Guerra do Suez, quando faltou combustível em vários países europeus. Durante a crise do petróleo, na década de 70, a Suíça e a Bélgica também organizaram operações desse tipo. Mas a ideia de proibir a circulação de automóveis para diminuir a poluição e estimular meios de locomoção mais limpos realmente surgiu aqui na França, em La Rochelle. A prefeitura de lá resolveu fechar todas as ruas do centro ao trânsito e só permitir a passagem de pessoas a pé, de bicicleta, skate, patins. Isso inspirou centenas de prefeitos franceses que passaram a fazer o mesmo em suas cidades.
Jana, não só Paris, né, mas, por exemplo, Amsterdã também, né, também tem bastante bicicletas, as pessoas preferem usar, até mesmo por causa da estrutura da cidade. Paris também tem umas ruas muito estreitas aí. Agora já é costume, né? E nesse dia, né, há uma conscientização melhor ou maior? Os parisienses respeitam a data? Olha, na verdade, aqui em Paris a adesão não é grande, não. Pelo contrário, hoje eu saí pela manhã e vi que o trânsito estava, como sempre, engarrafado, na hora do rush, principalmente, muitos carros na rua. O problema é que a decisão de marcar esse movimento sempre para o mesmo dia do mês, ou seja, 22 de setembro, acaba enfraquecendo a operação, porque muitas vezes ela cai durante a semana, como é o caso de 2010, e as pessoas têm que ir trabalhar e acabam não aderindo. Então, esse Dia Internacional Sem Carro foi substituído aqui na Europa pela Semana da Mobilidade e da Segurança no Trânsito, que tem como objetivo conscientizar a população e estimular o uso de formas mais ecológicas de locomoção. Então, tem passeios de bicicleta em grupo, campanhas para pegar carona ou transporte coletivo. Agora, o problema é que, por exemplo, amanhã, aqui na França, tem greve geral, o que deve atrapalhar bastante a vida de quem pretende pegar ônibus ou metrô. Então, muita gente vai acabar tirando o carro da garagem e o trânsito vai voltar a ser aquele inferno de sempre. Pois é, Joana, obrigada pelas informações.